Alô Brasil, alô Planeta Terra. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Estamos aqui para mais esse Jogando Conversa Dentro, com esse tema, da raiva. Depois que eu comecei a fazer a jornada dos chakras, na roda de cura da terça-feira, de alinhamento energético, eu achei que era interessante usar mais ou menos o mesmo tema para a gente conversar, né? Essa minha proposta de jogar titicas de luz no ventilador. Então, como cada chakra tem uma emoção que predomina no desequilíbrio desse chakra, né? O primeiro chakra tem a ver com medo, o segundo chakra tem a ver com desequilíbrios na sexualidade. Sexualidade não necessariamente só a genitalidade, mas da libido como um todo. E o terceiro chakra, que é o elemento fogo, que está muito associado à digestão, não só à digestão da comida, né? No Ayurveda a gente diz que o Agni, né? O fogo digestivo, mora nesse lugar onde está o terceiro chakra, na boca do estômago, no plexo solar. Olha só, solar, né? Isso é muito legal. O terceiro chakra é onde se estrutura o ego. O ego no estado bruto ainda, né? E é onde se estrutura as emoções em estado bruto. Quando a gente for falar na terça-feira que vem do quarto chakra, do Anahata, aí a gente já vai falar dessas emoções do terceiro chakra em estado bruto, tendo feito um upgrade, né? Que vira afeto, sentimento, amor, né? O quarto chakra vai pilotar, gerenciar desde o amor mais apegado, mais egóico, mais possessivo, até o amor incondicional. Vai pegar todo esse espectro do mundo do sentir. Mas no terceiro chakra é bruto. Por isso que eu tenho falado, o terceiro chakra, ele é a interface entre o nível humano e o nível animal e o nível humano do homem. Então, o tripé da preservação da espécie vai estar configurado no terceiro chakra, que é se alimentar, reproduzir e se defender. Então, se alimentar tem a ver com o primeiro chakra, reproduzir tem a ver com o segundo chakra e se defender tem a ver com o terceiro chakra. Porque é com o terceiro chakra que você exercita o teu poder de fogo. Olha, elemento fogo, né? Da boca do teu estômago, do plexo solar, é que você ejeta para a vida o produto dos teus talentos, das tuas vocações, do teu pensar, do teu sentir, né? Você se insere no coletivo através, simbolicamente, arquetipicamente, energeticamente, desse chakra. Né? Ele tem a ver com alto valor, ele tem a ver com autoestima, ele tem a ver com poder pessoal, ele tem a ver com autoimagem, ele tem a ver com amor próprio, né? Então, a qualidade com a qual você se insere no coletivo, a qualidade com a qual você se coloca no coletivo, coloca o teu produto, o produto dos teus talentos no coletivo, né? Tem muito a ver com esse chakra, com o poder de fogo. E claro que isso tem a ver com autoestima, com alto valor, com autoimagem, né? Com amor próprio, né? É a primeira expressão no mundo do sentir, a primeira expressão da perpetuação da espécie. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, amar a mim, né? Isso é automático, é visceral, é animal, é atávico, né? Primeiro eu primeiro. Tem um eu primeiro que é fruto de elaboração, de espiritualidade e tal, bababá, mas tem o eu primeiro que é animal, que é visceral, né? Eu me lembro muito, uma coisa que meu pai contava de uma pesquisa que tinham feito, eu não sei por que eu me lembro disso até hoje. Eu não sei se ele repetiu muito essa história, mas é uma pesquisa onde
o índice de pessoas mortas ou muito acidentadas em batidas de automóvel no banco do carona. Porque não é racional, é animal. Bom, talvez uma mãe com um filho, talvez possa não acontecer esse reflexo automático. Mas normalmente, você vai bater de frente, naquela fração de segundo, você tira você da história. Né? Eu primeiro. Eu estava falando uma coisa que eu acho interessante. Bom, tem uma coisa que eu me lembrei aqui, porque eu fiz uma música com essa ideia que eu aprendi de algum professor, que dizia que por trás, é claro que isso é genérico, tá, gente? O ser humano, tudo que eu falo aqui é genérico, porque o ser humano é muito mais complexo do que isso tudo. Mas ele dizia que dificilmente atrás de uma raiva não se esconde uma tristeza, e atrás de uma tristeza não se esconde uma raiva. E nos bastidores dessa dualidade, tristeza-raiva, quem dá o suporte, quem dá a infra disso é o medo. Né? A gente falou disso no primeiro chakra, eu não vou repetir. Né? Eu falei do Oriente, né? Que o medo é a primeira expressão da ignorância. Então, todas as doenças, desequilíbrios de toda a ordem que o homem experimenta tem, segundo o conhecimento da Índia, tem a sua gênese, sua origem na ignorância de quem a gente é. E o medo vai ser a primeira, vamos dizer assim, o sofrimento, o desequilíbrio, né? Mater, né? Porque tem o medo da dissolução do ego, no uno, a dissolução da pluralidade na unidade. Isso não é racional, isso está na semente mais interna do inconsciente. Depois vem o medo de morrer, né? Depois vem os outros medos, e o medo sempre está dando uma infra, está sempre embaixo do tapete, dentro do armário, nos bastidores das outras emoções. E na Índia se fala que todas as doenças que o homem experimenta têm a sua gênese na ignorância de quem nós somos, que na Índia se chama avidya. Avidya é a ignorância de quem a gente é, de que a gente é o um, de que na nossa essência, na nossa alma, no nosso espírito, que a nossa alma e o nosso espírito é una com toda a criação. Né? Buda dizia que só tem uma alma, um espírito no universo, só tem uma mente no universo. A gente compartilha da mesma mente, do mesmo inconsciente, da mesma alma, do mesmo espírito, só que a gente pensa que a gente é separado. Essa é a ignorância primordial. Então, o medo está na gênese da construção de todo o sofrimento. Quer dizer, a ignorância está na gênese, depois vem o medo e depois vão se multiplicando as outras possibilidades de sofrimento. Por isso, esse meu professor dizia, dificilmente, por trás de uma raiva não tem uma tristeza, por trás de uma tristeza não tem uma raiva, e sempre tem um medo. Sempre tem o medo como um fomentador, como um combustível, né? Por outro lado, é muito melhor ter raiva do que ter tristeza, né? Porque a tristeza é uma expressão no Ayurveda de Kapha, o desequilíbrio de Kapha, que é água e água e terra dá lama, e lama faz ploft. A raiva é fogo, e fogo te dá movimento, pelo menos te tira do lugar. Tem outra coisa bacana também que eu ouvi em algum lugar, nessa brincadeira de falar sobre a raiva. Se a gente fosse uma empresa, a gente aqui, né, fosse uma empresa, a gente tem um sócio que é pós-doutor, tem pós-doutorado, mas a gente só tem o ensino fundamental. Então, nós somos uma empresa com 2 sócios, a gente e Deus, né? Então, o nosso sócio tem pós-doutorado e a gente só tem ensino fundamental. Aí esse meu professor dizia, você sabe o que é a tristeza, a depressão, o desânimo, mamamá? É quando você espera que o teu sócio faça o trabalho dele e o teu. Beleza.
Aí depois ele falava, sabe o que é ansiedade? A ansiedade é quando você quer fazer o teu trabalho e o do sócio. Sabe o que é a raiva? É quando o sócio não fez o que você queria. Porque quando a vida não faz o que a gente quer, dá muita raiva. E essa ciência de lidar com o não da vida, sem cair para a tristeza ou para a raiva, é tão importante. Tem até uma imagem que eu gosto de usar com meus alunos, você tem direito de pedir o que você quiser para o teu pai, para tua mãe, para tua mãe e para o teu pai, para os teus pais. Você tem direito de pedir o que você quiser. Mas seria interessante você desenvolver uma forma inteligente, emocionalmente inteligente, quando o pai ou a mãe diz não. E eu fico me lembrando de uma música da Bethânia, que eu não lembro a letra, mas termina assim, a arte de cada vez que o mundo diz que não, e o mundo vai dizer que não muito, muito. Como é que a gente lida quando a vida diz não? Quando as coisas não acontecem como a gente quer, quando a gente experimenta frustração, decepção, abandono, enfim, quando as coisas dão errado, quando não acontece como a arte de sorrir, isso mesmo, Liliane, cada vez que o mundo diz que não. Isso é tão importante, gente, que tem 2 livrinhos que foram escritos há 5.000 anos atrás, que a gente está lendo até hoje, que é a Bhagavad Gita, da Índia, e o Tao Te Ching, da China, que versam sobre muitas coisas, mas que a espinha dorsal da coisa é isso, como é que a gente capitaliza a vida quando ela diz que não? Como é que a gente lida com a imponderabilidade quase absoluta da vida? Como é que a gente lida com a absoluta falta de controle sobre tudo? Perder o controle da raiva, quando sai do controle da raiva. Quer dizer, eu estou falando raiva porque é o tema da gente aqui, é a raiva. Mas raiva e tristeza estão sempre aí como possibilidades da gente lidar mal quando a vida diz não. Né? Uma doença é a vida dizendo não. Né? Uma traição é a vida dizendo não. A vida diz não de muitas formas. Né? Basicamente, a vida diz não quando as coisas não acontecem como a gente gostaria. Né? Aquela coisa que o Freud falava de busca do prazer e evitação da dor. Então, a dor é quando o mundo diz não. O prazer é quando o mundo diz sim. E a gente lida muito mal quando diz não. Então, quem não conhece a Bhagavad Gita, quem não conhece o Tao Te Ching, leia, procure ler com um comentário bacana, com alguém que faça um comentário inteligente, que faça um comentário legal, porque são 2 textos para quem não mergulhou na filosofia, no paradigma filosófico, né? na cultura, no entendimento, né? da cultura, da civilização da Índia ou da China, fica um pouco complicado entender, principalmente o Tao Te Ching, que é mais hermético, vamos dizer assim. Né? Então é legal você ler com um comentário. Mas esses livros vão versar sobre como lidar. Né? Eu me lembro muito também de um professor que falava muito da questão do comando e do controle. Né? E ele dava um exemplo como se a gente fosse, nós, né, indivíduos, fôssemos um barco, a vela, e a vida fosse o mar e o vento. A gente deveria desenvolver uma expertise, né, no leme e na vela, né, saber navegar com eficiência, com capacidade, e ao mesmo tempo lidar bem, capitalizar o fato de que a gente não tem o mais remoto controle sobre o mar e sobre o vento. Pode acontecer tudo. Pode ter um vento legal, um mar legal. A vida é assim. Às vezes tem um mar legal, um vento legal. Às vezes tem bonança, não acontece nada. Nada. Lembra, Cristóvão Colombo passou por isso. Teve motim a bordo, queriam voltar e tal. Ele passou por uma bonança gigante até que ele desembocou ali em Cuba,
né, ali pelo Caribe. Ou tempestade. Né? E tempestade pode fazer o barco virar, naufragar, pode fazer o barco ir dar em outro lugar diferente do que você queria ir. Então, é a imponderabilidade, e a imponderabilidade é apavorante. Né? É só a gente ver como a gente tem tentado inutilmente ao longo de sempre, né? Tentar controlar o incontrolável. A gente gasta uma quantidade imensa de neurônio, de saliva, de tempo cronológico, às vezes de dinheiro, né? Tentando controlar o incontrolável, tentando mudar o outro, mudar pai, mãe, filho, cônjuge, patrão, empregado, amigo, 100% de chance de não funcionar. Eu estava falando isso outro dia, não sei se foi na live ou no curso, essa coisa que é muito bizarra da nossa civilização. Eu não sei se isso é característico do ser humano como um todo, desde sempre, ou é uma coisa muito específica da nossa cultura cristã, judaica, greco-romana, branca, capitalista, ocidental. Né? É aquela coisa que o Einstein falava, como é que você quer que aconteça diferente se você continua fazendo do mesmo jeito? E a gente segue fazendo muita coisa do mesmo jeito, né? Porque a gente aprendeu com a família, porque a gente aprendeu com a cultura, com a sociedade, com a escola, com a religião, né? Porque muita informação vem pelo campo mórfico, né? Vem pela transmissão sistêmica, muita coisa a gente traz de vida passada, né? Muita coisa vem pelo inconsciente coletivo, né? Pelo campo mórfico. A gente já nasce sabendo, né? Determinados comportamentos, determinadas formas de lidar emocionalmente, relacionalmente, porque há séculos, milênios, né? De gerações atrás de gerações, mantendo, fomentando, né? Tipos de comportamento, padrões de pensamento, sistemas de crença, questões culturais. Isso vai passando não só verbalmente na educação. A pessoa já nasce. Isso vem... hoje já se sabe que DNA não transporta só cor de olho e cor de cabelo. Né? Através do DNA também vem padrão de comportamento, sistema de crenças, questões emocionais, tendência a pegar doença, tendência a desvios de toda a ordem. Né? Também vem pelo DNA. Então, a raiva, né? Eu gosto muito daquela história, né? Quando o meu sócio não faz o que eu queria. Né? Para quem chegou agora, né? Eu estava fazendo uma analogia com uma empresa, né? Eu sou uma empresa que tem um sócio, o meu sócio tem pós-doutorado, eu só tenho ensino fundamental. E quando o meu sócio não faz o que eu quero, dá raiva. Ou seja, quando a vida não faz o que eu quero. Ou me dá tristeza, ou me dá raiva. Né? Eu ainda sou da opinião, como eu falei, que raiva ainda é mais legal que tristeza, porque pelo menos te movimenta. Agora, por outro lado, a raiva pode ser muito mais danosa a mim e ao outro do que a tristeza. Porque pelo menos tristeza, em geral... É claro, gente, estou sendo genérico o tempo todo, né? Não tem como não ser. A tristeza, em geral, não incomoda ninguém. Né? A tristeza afeta aquela pessoa, fica moada num canto e tal, tá. Mas a raiva não, né? A raiva, além de consumir você, ainda consome eventualmente quem está em volta. As pessoas briguentas, as pessoas impacientes, intolerantes, pavio curto, né? As pessoas raivosas, as pessoas barraqueiras, né? Então a raiva se expressa muito dessa forma, né? Um dia eu estava falando para alguém, não, porque eu não me lembro qual era o contexto, mas eu falando, não, mas você tem que trabalhar essa irritação, porque essa raiva. A pessoa falou, não, eu não tenho raiva, eu não tenho raiva, eu sou irritadinho, eu sou meio impaciente. Eu falei, são expressões de raiva. Em que a gente fala de raiva e lembra, assim, daquela coisa com vontade de estrangular alguém. Mas a raiva tem nuances muitas, todas as emoções, todos os sofrimentos e todo o prazer tem muitas nuances. Né? Você tem desde a raiva que não é expressa, porque você é bem educado,
porque não fica bem na sociedade, porque religião acha feio, né? Então, tem desde da raiva, da irritação, da impaciência, que você guarda, até a que você expõe. Tem desde pessoas que vão fazer pitis por mínimas coisas, porque está muito à flor da pele, né? Se irrita o tempo todo, briga o tempo todo, se impacienta o tempo todo, até assassinos, torturadores, né? Sádicos, né? Estou pegando aqui os dois extremos da coisa. Então, tudo isso tem muitos matizes, né? Tem muitas nuances, muitas delas muito sutis. Muitas delas muito sutis. Não é nada incomum. Você vê, às vezes, pessoas muito... gente, eu moro do lado de um centro de meditação Vipassana, né? Eu morei em ashram. Eu vivi na minha juventude, entre os 20 e os 40 anos, eu nunca pertenci a nada, tá? Nunca pertenci a instituição, seita, nada. Mas eu sempre estive entre os 20 e os 40, inserido muito profundamente numa espiritualidade oriental, né? E uma coisa que é muito comum nessas instituições é a negação das emoções que trazem sofrimento. A negação da raiva, principalmente da raiva, né? Não pode se irritar não é espiritual. Se irritar é feio, não é bem educado, né? Isso é muito comum em religião. É muito comum em sociedades bem educadas. Então, né, emoções você engole, principalmente no mundo masculino. Mulher ainda pode chorar, né? Mas eu sou de uma geração que eu ainda ouvi homem não chora. Então, o mundo masculino ainda é muito mais... ainda muito menos hábil, né, para lidar com emoções, né? Então, engolir não é difícil, né? Reprimir, engolir, recalcar, todos esses processos de não expressar. E aí, amigo, amiga, não expressou, vai somatizar, né? Muito genericamente, a gente sabe que, em geral, o medo tende a se somatizar nos rins, tá? Isso é muito genérico, porque o ser humano é muito complexo, tá? A gente está falando genericamente de psicossomática, mas tem a questão genética, tem a questão ambiental, alimentação, né? Cultural, tem muitos outros componentes, né, que constroem esses quadros. Mas o medo vai tender a se somatizar nos rins, a tristeza vai tender a se somatizar na respiração, nos pulmões, né? Aquela coisa do suspiro. E a raiva vai tender a se somatizar no digestivo, ali fígado, vesícula, baço pâncreas, estômago, intestino delgado, meio por aí, né? Que a medicina chinesa e o Ayurveda vão sofisticar mais ainda esse mapa de somatização, mas grosseiramente falando, genericamente, é meio por aí. Então, gastrite pode ser uma forma de somatizar questões engolidas. Pode ser. Gastrites, muitas vezes, embora a prisão de ventre seja uma coisa que é mais da esfera do intestino grosso, que tem mais a ver com o primeiro chakra, né? A gente vai lembrar que os chakras não são independentes. Os chakras são estruturas holográficas, não são sequenciais, acontecem ao mesmo tempo e são interdependentes, interpenetrantes, né? Então, todos os chakras têm a ver com todos os chakras, né? Em princípio. Mas tem características, né? Tem gerências. Então, a raiva vai ter essa tendência. Um lugar que somatiza muita raiva é aqui. Esse músculo masseter é o músculo mais forte do corpo. Então, muitas vezes, bruxismo pode ser uma expressão da somatização da raiva, né? Quem que você não mordeu que você queria ter mordido, né? Qual foram os latidos e rosnados que você não deu e teve que engolir? Porque não era
é adequado, né? Ou porque você não queria passar por algum risco de não ser amado por estar latindo, rosnando e mordendo. Aí você vai e se morde. As autofagias, né? Comer unha, comer boca, às vezes até coisas mais de se cortar, essas coisas autopunitivas, né? Tem muito a ver, genericamente, né? Com esses engolimentos, né? Engolir, vai sair, vai explodir em algum lugar. Então, eu acho essa premissa muito interessante da gente usar como um aferidor, né? Qual será a tristeza que pode estar por trás dessa raiva? Fomentando essa raiva. Qual será a raiva que pode estar por trás dessa tristeza? Né? Fazendo com que essa tristeza seja tristeza porque é a resultante de eu engolir, de eu suportar essa raiva que não pode ser expressa. Aí eu internalizo e sofro. Né? Possibilidades, porque é muito mais complexo do que isso. Então o terceiro chakra vai gerenciar isso. Eu estava falando na terça-feira uma coisa que eu acho muito bacana também, que o meu professor Paulo Murilo Rosas, que foi um dos meus formadores de yoga, ele falava, a gente enquanto civilização planetária, né? A gente ainda está no terceiro chakra. Porque o terceiro chakra, ele vai falar relacionalmente em termos de ganha-perde. Como o terceiro chakra é a interface entre o animal e o humano, e todo animal tem todos os chakras, mas como funcionamento, os 3 chakras básicos estão muito mais preponderantes no animal do que no homem, porque eles expressam aquele tripé da perpetuação da espécie, se alimentar, reproduzir e se defender, e isso é muito animal. Muito animal. Então, o terceiro chakra, ele é a própria expressão do ganha-perde. Para você ganhar, alguém tem que perder. Para você comer, alguém tem que ser comido, seja animal ou vegetal. Então, esse meu professor falava, cara, a maior expressão do chakra, do terceiro chakra planetário em desequilíbrio é guerra. A gente ainda faz guerra, gente. A gente já botou telescópio em volta da Terra, que está enxergando buracos negros, galáxias, sóis, planetas, cada vez mais longe, distâncias que não dá nem para imaginar. A medicina está super avançada, diagnósticos fantásticos, né? A química, remédios, a física quântica, e a gente está fazendo guerra. A gente ainda tem racismo estrutural, homofobia estrutural, machismo estrutural e misoginia, racismo estrutural. Olha essa discrepância. Isso é terceiro chakra desequilibrado. Chakra não tem só no corpo humano, não, tá? Chakra são estruturas energéticas, sim, gerenciadoras da logística energética na gente, sim, mas no coletivo também, tá? Porque também são estruturas simbólicas e arquetípicas. Então, o planeta também tem chakras. E a gente está, né? Jesus foi um cara que tentou fazer esse upgrade do terceiro para o quarto chakra. Aquela imagem de Jesus no alto do Corcovado, no Rio, de braço aberto, não dá para ver aqui meu braço aberto, né? É a própria expressão do amor incondicional. A própria expressão. E a gente não conseguiu curar nem o amor condicional. A gente não conseguiu curar nem o amor próprio. A gente tem amor próprio baixo. A gente tem baixa autoestima. A gente tem menos-valia. A gente tem uma autoimagem ruim. Tudo isso é uma expressão dos 3 primeiros chakras em desequilíbrio. Uma grande parte da gente ainda não saiu do nível animal. Porque guerra é um nível animal. Aquela
imagem do homem das cavernas arrastando mulher pelo cabelo, isso é terceiro chakra, total. Claro, segundo, terceiro chakra, os chakras básicos. Né? Eu estou com tesão, quero reproduzir. Aí olho para uma mulher qualquer, agarro ela pelo cabelo e sai arrastando e estupro ela. Que era mais ou menos o que acontecia. Né? É nessa expressão do quarto chakra que a gente vai fazer essa união da sexualidade com algum afeto. Com algum afeto. Então, coletivamente, a gente Elísio, não sei, tá? Não sei, porque oriental tem um nível de repressão muito alto, né? Essa coisa da humanidade que eu acho interessante, né? As civilizações, como tudo na dualidade, vão expressando mais maturidade que outras num quesito, menos maturidade que outras num outro quesito. Eu nunca fui à Índia, mas a Índia veio a mim bastante, tá? São 50 anos de convivência, convivi com muitos indianos e com a cultura, com a literatura, com a filosofia, fui instrutor de yoga, Ayurveda, né? E o nível de repressão no Oriente é altíssimo, né? É só você ver, né, em que outro lugar do mundo você ouviu falar que 12 homens estupram uma mulher dentro do ônibus. Isso acontece o tempo todo na Índia. O nível de repressão é muito alto. Eu convivi com indiano, swami, monge, pirando aqui no Ocidente. Quando chega aqui, vê as mulheres desnudas, né, muita liberalidade, aquela coisa toda, e se não está não tem muito recurso, se não está muito estabelecido no seu centro, surta. A mãe dos meus filhos foi agarrada por um swami, né? Eu já vi maluquices acontecerem em função da repressão. Então, essa coisa, não tem civilização, não tem cultura melhor do que a outra, né? Eu, por exemplo, acho que os povos originários das Américas, os aborígenes da Oceania, os africanos, os orientais, têm uma visão de mundo mais interessante do que a nossa ocidental. Porque são culturas, além de ser muito antigas, né? Até porque tem milênios de percurso, né? Ao contrário da nossa. A nossa civilização tem séculos de percurso, essas civilizações antigas têm milênios de percurso, né? E tem uma visão de mundo holográfica. Você vê a estrutura de visão de mundo das religiões afro, da espiritualidade oriental, da espiritualidade indígena, são culturas que têm um olhar multidimensional, um olhar holográfico, um olhar sacralizado. Não é sacralizado pela religião, é sacralizado pela constatação de que tudo na existência está vivo e está dentro de um organismo inteligente. A nossa cultura cristã judaica tirou Deus do processo e colocou Satanás. E construiu uma igreja que criou uma lista de bem e mal, que aprisionou todo mundo, demonizou dinheiro e sexo, porque é uma forma boa de abaixar alto valor e autoestima e poder pessoal, e a nossa cultura se constrói quicando entre as duas paredes, ciência, uma ciência materialista, e Igreja Católica. Católica / protestante, tá? E a nossa cultura se construiu quicando nesses dois parâmetros, ou bem a ciência ou bem a igreja. Claro, isso mudou esse panorama, vamos dizer aí, de 100 anos para cá, né, quando as culturas do Oriente começaram a entrar no Ocidente. Mais recentemente, as culturas originárias entraram na nossa cultura. Na época da escravidão, na época do Império e tal, né, quando houve a escravidão, as religiões afro entraram na nossa cultura, né, isso foi mudando de figura.
mas, de alguma forma, a nossa cultura ainda quica, fazendo ping-pong entre cristandade e ciência, né? Eu adoro a ciência, eu acho que a nossa cultura, até onde eu pude pesquisar e ler, e nem de longe eu sou expert, mas vai sim, Ângelo, fica gravado assim, tá? Fica gravado aqui no meu Instagram, fica no meu canal de vídeos no YouTube e fica como podcast no Spotify. Eu acho a nossa ciência fantástica, eu acho que nenhuma cultura avançou tanto na química, na física e na biologia como a nossa cultura. Agora, fora isso, né, quando a gente fala de psique, quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de espiritualidade, qualquer indígena, qualquer africano, qualquer chinês e hindu dá banho na gente longe, longe, como visão de mundo, né? Eu acho que tem uma coisa, tem duas coisas que vieram muito mal pra gente, assim, como civilização. Tudo isso tá linkado na raiva, tá? Eu tô fugindo do assunto, mas tô incluindo e vou voltar. Uma é isso que eu tenho falado muito, né? O que a gente fez da gente numa cultura em que a gente foi ensinado, não é só ensinado verbal, não, isso já veio morficamente, tá no inconsciente coletivo, que a gente ao nascer é pecador e culpado de nascença. A gente é alguém que não é e que não tem. E o que a gente tem feito disso é buscar fora. Buscar fora uma incompletude que inventaram e convenceram a gente, uma falta que inventaram e convenceram a gente. Então não nos falta nada, a gente não tem vazio nenhum, a gente não tem incompletude nenhuma, mas a gente tem esse sentimento. Então, se eu sinto que eu sou incompleto, eu sou, porque eu funciono como alguém incompleto. Aí eu vou buscar essa completude fora de mim, né? Eu vou buscar essa completude na comida, na droga, no casamento, no meu trabalho, nos bens materiais, né? Eu tenho claro, Ângelo, o pecado é um conceito político, com certeza. Acho que eu fui falar, esqueci. Desculpa, gente, meu TDAH, às vezes eu esqueço mesmo. Mas, vamos lá. Sempre foi político, nunca foi espiritual. Não, concordo com você totalmente. Concordo com você absolutamente. Religião, e isso vale para todas. Todas. Esse é o único ponto que eu acho que pega para que o conhecimento que foi gerado pelos milênios no Oriente, nos povos originários, nos aborígenes da Oceania, nos chineses e hindus, nos povos africanos, para que esse conhecimento milenar seja recebido integralmente pela nossa cultura, aceito, respeitado como ciência, né? O único dificultador disso é que quase 100% desse conhecimento vem dentro de uma embalagem religiosa. Então, eu acho que esse é o ponto que faz com que essa é a barreira que cria uma impermeabilidade para que a ciência materialista do Ocidente possa receber, respeitar, aceitar, estudar. Né? É um percentual muito pequeno da ciência ocidental que tem esse olhar para os conhecimentos dos milênios. Né? Ainda é olhado como primitivismo, ainda é olhado como animismo, ainda é olhado como superstição, porque a grande maioria desse conhecimento precioso ele vem dentro de uma embalagem religiosa, em sua maioria. Você vê que na Índia, teologia, filosofia e psicologia está tudo muito misturado, né? Muito misturado. Muito difícil você separar psicologia, espiritualidade, religiosidade, teologia, filosofia, está tudo muito misturado, milenarmente, em várias culturas. As culturas da África
e dos povos originários das Américas que não escreveram, né? E tem um arcabouço filosófico clássico, eu não vou dizer acadêmico, vamos dizer assim, considerando Índia e China acadêmicos, porque escreviam, né? E seguiam protocolos eu estou perdendo a palavra aqui, enfim, de desdobramento mais acadêmico. Essas culturas, ainda que elas tenham uma característica filosófica menos elaborada que o Oriente, África e povos originários, né? Tem uma embalagem religiosa, mas tem um olhar que transcende muito, né? Eu acho que a nossa ciência ocidental, o grande equívoco é essa ideia de que a realidade está circunscrita ao que os meus 5 sentidos apreendem e a minha mente racional pode elaborar. Espiritualidade liberta é uma pergunta que alguém está me fazendo. Cara, eu acho que tudo na dualidade pode libertar e escravizar. Tudo pode libertar e escravizar, né? Uma coisa que eu ia falar, você vê, por exemplo, o AA, Alcoólicos Anônimos, né? Que é o método Minnesota, foi criado por 2 americanos e tal. Depois apareceu o NA, dentro daquele esquema dos 12 passos, do evite o primeiro gole, do só por hoje. Hoje em dia você tem essa estrutura, além de drogas e bebida, você tem para workaholics, sexólatra, comedor compulsivo, usuário de academia, usuários de informática e videogame, tudo saudável. Fora drogas e álcool, tudo é saudável e tudo vira droga. Tudo vira droga quando a gente entra nessa dinâmica de tentar completar com essa droga, que pode não ser droga ilícita, essa incompletude que a gente acreditou que tinha. Aí lá você está lá no videogame, ou está lá no computador, ou está no teu trabalho, ou está, né, tem viciado em esporte, né? Por quê? Porque aquilo mexe com a neuroquímica do teu corpo, com o endócrino do teu corpo e te traz emocionalmente, psicologicamente, organicamente a sensação de completude temporária, e aí a onda acaba, tem que fazer mais, comedor compulsivo, comprador compulsivo, e por aí vai. E por aí vai. É como, isso era um autor indiano, é como você ficar tentando encher copo cheio, é o que a gente faz. Né? Disseram que o nosso copo estava vazio e a gente fica tentando encher copo cheio e a única coisa que a gente faz é transbordar. E a raiva é uma forma de transbordar. Né? Transborda em fogo, como a tristeza transborda em lama, em água com terra. A ansiedade transborda em ar, a velocidade. Né? É aquela coisa, se o psiquismo fosse um círculo que fosse divisível em percentual, em fatias, quanto percentualmente você gasta de tempo cronológico, tempo emocional, psicológico, angustiado com o passado que você não pode mudar? Do que sobrou, quanto você gasta de tempo cronológico, psicológico, emocional, energético, ansioso com um futuro que você não sabe se vem, quando vem e como vem, até às vezes para compensar um passado que você não pode mudar? O que sobra para viver no único lugar que a vida acontece, que é no presente? A gente é assim. A gente é assim. Então a gente tem uma capacidade de presença muito pequena, uma capacidade de foco muito pequena, um gradiente de vida no presente, plena, intensa, muito pequena.
até porque a gente tem uma mente racional que fica a maior parte do tempo fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. A única coisa que está no nosso presente sempre é o nosso corpo e o nosso sentir. Sentir emoções, afetos, sentimentos. Que é corporal, sentir é corporal. É a única coisa na gente que está no presente. Agora, pensa uma cultura como a nossa que minimiza, desqualifica, subutiliza o sentir. Homem não chora, sentir é coisa de mulher, né? Pensar é superior a sentir. Eu fui educado ouvindo isso. Eu fui educado ouvindo que homem é superior à mulher porque homem é mais inteligente, porque mulher é emocional. Olha só. Tá aí, tá na cultura ainda, gente. Tem um gradiente imenso de gente que pensa assim, que acredita nisso, né? Que homossexualidade é doença, né? Que outras raças que não são a branca são inferiores. Tem muita gente que vive, né? Supremacistas da vida, que acham isso, que vivem olhando dessa forma. Essas pessoas têm muita raiva, né? Muita raiva. Então, tem outra coisa. Estava conversando com um amigo hoje também, uma outra coisa que é interessante. A gente estava elaborando, especulando sobre essa coisa. Eu só me incomodo com aquilo que eu reconheço em mim. Eu só me incomodo no outro com aquilo que eu me reconheço em mim. Claro que isso é genérico, né? O Hermann Hesse falou isso, o Jung falou isso, muita gente falou isso. Se eu me incomodo com o do outro, é porque eu reconheço em mim. Só que, muito desse reconhecimento não é consciente. Isso vai ser sempre um desafiador. Não vou chamar de dificultador, embora seja. Um desafiador para a gente. 90% e muitos por cento da gente é inconsciente. Muitas decisões, muitas escolhas são feitas nesse âmbito. A neurociência, por exemplo, que não aceita o inconsciente da psicologia, da psicanálise, né? A neurociência que acredita que todo o processo psicoemocional, consciente e inconsciente, é fabricado pelo cérebro. Eu amo neurociência, como leigo, né? Amo neurociência. Mas tem esse ponto que eu acho bizarro, né? Eu acreditar que o meu psiquismo todo, consciente e inconsciente, meu psicoemocional todo, consciente e inconsciente, é fabricado pelo cérebro, é mais ou menos como achar que o programa da televisão é feito pelo aparelho de televisão. Eu acho que eu sou um emissor, um receptor e um emissor. Eu tenho duas antenas que eu recebo do inconsciente coletivo toda a informação, do inconsciente coletivo e da cultura, da educação, da religião, da ciência, dos relacionamentos, né? Eu recebo tudo e processo tudo num âmbito que eu não acompanho, que eu não percebo. A neurociência diz que não existe livre-arbítrio. Aliás, a neurociência é radicalérrima, né? Tem um livro maravilhoso, que eu não estou com ele agora, eu não sei o nome do autor, mas procura, que chama Subliminar. É um livro de introdução à neurociência, bem facinho para gente que não é cientista. É muito legal, mas dentro daquela premissa de que o psiquismo é feito pelo cérebro. Mas é um livro bacana porque tem muita pesquisa, a coisa de americano, né? A psicologia americana, que pendeu mais para TCC, para essa área da neurociência, né? É bacana porque tem um trabalho de laboratório, de pesquisa, que é super bacana, né? Isso aí, Ângelo, subliminar. Então, para a neurociência não tem livre-arbítrio. Cada escolha que eu faço, cada decisão que eu tomo, meu cérebro já tomou antes. E eu acho que nisso que a gente chama de inconsciente é assim mesmo. Tem uma complexidade imensa. A gente traz informação de vida passada, da ancestralidade, da interação com o inconsciente coletivo, né? Com o campo mórfico. Tudo aquilo que a gente viveu nessa vida desde a nossa concepção.
tem o nosso DNA, tem um conjunto de uma complexidade muito grande, né? E o que a gente acessa é simplesmente o que entra pelos cinco sentidos e o que a gente consegue elaborar com uma mente racional. E essa mente racional, que é a mente consciente, é um produto final. É um produto final para lá de manipulado, de resistido, de controlado, de reativado, né? Quando chega aqui, chega muito pouco apto para um autoconhecimento mais profundo, para um mergulho no inconsciente. Muito pouco apto. E para a função que essa mente racional se propõe, que é lidar com o mundo tridimensional, concreto, lidar com essa vida material, a gente tem uma capacidade de foco muito pequena. Nem para o que essa mente foi feita para fazer, a gente faz bem. A gente vive com pouco estado de presença, tem pouca concentração, pouco foco, né? É uma memória que não é tão maravilhosa assim, um raciocínio que nem sempre é muito rápido, né? A gente subutiliza muito essa mente pensante, racional, intelectual, né? Essa que é produto final. Essa mente que deveria ser muito potente para a gente lidar com a vida material, trabalho, reprodução, educação, aprendizado, acúmulo de conhecimento, relacionamento interpessoal, relacionamento social e profissional, afetivo, essa coisa, familiar, né? A vida concreta, no mundo concreto. E a gente usa pouco e mal. E para o autoconhecimento, essa mente racional adianta muito pouco. Por isso que a psicologia e a psicanálise são métodos de médio e longo prazo, porque vão trabalhar o quê? Com linguagem. Até porque a gente pensa falando. E o Freud, o Jung, o Reich, o Lacan não eram xamãs, nem eram yogis. Eles eram médicos, né? Do século XIX/século XX. Né? O que eles dispunham para fazer esse mergulho nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente? Como a palavra diz, não é consciente. Dispunha de quê? 5 sentidos, linguagem e uma mente racional. E é com essas três ferramentas que a psicologia e a psicanálise fazem esse belíssimo. Claro, depois veio o Reich que botou o corpo na terapia, né? O Jung já trouxe o simbólico, o arquétipo, o self, enfim, e aí foi, até chegar na psicologia transpessoal, bacana, mas basicamente o trabalho da psicologia e da psicanálise é um trabalho de mergulho no inconsciente, eclosão de material inconsciente pela via da linguagem. Por isso que o Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem, né? E o Jung dizia que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo, e eu acho que essas duas formas são bem complementares, né? O Lacan foi posterior ao Freud, ao Jung e ao Reich. Voltando para a raiva, né? Porque tudo isso, né, mexe com emoções, né? Então, se a gente pegar esse tripé, né, medo, raiva, tristeza, eles vão acabar se combinando e gerando uma série de sofrimentos acessórios, né? Vamos lembrando aquela história dos hindus. O sofrimento nuclear, no centro do inconsciente, a informação de que nós somos de que nós somos plenos, completos, perfeitos, alma, espírito, essência, só que não sabemos. E construiu-se, né, uma ideia de que nós temos um vazio, uma falta interna, e a gente já nasce com esse vazio, com essa falta que não existe, mas que a gente experimenta. E, como dizia Freud, a gente se agita pela vida na evitação da dor e na busca do prazer. E quando o prazer não vem e a dor vem, acaba que ou da tristeza ou da raiva. Porque a gente tem medo de não ter, a gente tem medo de ter raiva, a gente tem medo de ter tristeza, a gente tem medo de... Você vê como é que o medo está na infra.
né? O medo está na estrutura mãe de todas as emoções que geram sofrimento. Como aquilo que eu falei lá no início. A ignorância de quem eu sou gera, né? Quando o um se torna dual, e ninguém sabe como isso aconteceu, nem por que isso aconteceu, mas isso é uma constante em todas as religiões, essa ideia de que quem quer que seja Deus é a unidade, e nós aqui estamos vivendo na dualidade, né? No yin e no yang da história. Né? Então, quando o espírito, a alma, né, é ejetado para essa ilusão da dualidade, o primeiro medo é o medo do retorno, é o medo da refusão do dual no um, que gera o medo da morte, do corpo físico, que gera todas as emoções. No fundo, o medo e a raiva vão estar a serviço do nosso desejo. E aí eu falo muito para os alunos, né? Tem aqui umas máximas assim, nem tudo que eu desejo é o que eu preciso. Nem tudo que eu preciso é o que eu desejo. Nem tudo que eu penso que eu preciso mesmo. E se o preciso não está alinhado com o desejo, pode ser demolidor. Pode te jogar profundamente na tristeza ou pode te jogar profundamente na raiva. Porque criança é assim. Quando pai e mãe diz não, ou faz birra, grita, berra, se joga no chão, ou então chora e entra num estado de tristeza. Né? Foi isso que a gente aprendeu. Né? A gente oscila no nosso sofrimento, né? Tendo medo como pano de fundo, a gente fica oscilando entre tristeza e raiva quando a vida diz não. E aí eu vou voltar para uma live que eu fiz lá atrás. Que recursos a gente tem, de fato, quando a gente entra nesses estados? Quando a vida diz não de alguma forma, perda, separação, roubo de alguma coisa, doença, demissão, viuvez, traição, decepção, quando o bicho pega, que recurso de fato a gente tem? De fato. Daquilo que a gente estudou, leu, curso, sabe, na hora que o bicho pega, o que já está introjetado? Essa é uma pergunta do meu rol, do que eu chamo de perguntas aferidoras. Essa pergunta é muito importante. De que recurso que a gente dispõe? Do nosso acervo intelectual. Na hora que o bicho pega, porque quando o bicho pega, ele pega emocional. Ele não pega intelectual. Então, o quanto a gente conseguiu fazer descer do mental para o emocional. Para a gente poder ter recurso. Para poder lidar quando o bicho pega. Porque o bicho pega no emocional. Na quase totalidade das vezes. Ou já é um emocional de cara, ou é alguma coisa que vem por alguma circunstância, ou pessoa, ou pessoas, que geram um embate, uma questão emocional. Dificilmente não é assim. Aliás, eu não consigo imaginar nenhum caso que não seja assim. Para mim, tudo é emocional. Para mim, 100% de tudo é direto ou indiretamente emocional. Na medida em que sentir e corpo estão sempre no presente. E é no corpo que deságua tudo que eu fiz de mim. É no meu corpo, na minha postura, no meu gestual, na minha fala, né? Na expressão do meu caráter, da minha personalidade, da minha visão de mundo. O meu corpo é o porto, é a última instância aonde deságua, se manifesta tudo que eu fiz de mim. Tudo que eu fiz de mim é basicamente, porque o inconsciente é muito gigante, né? Essa química inconsciente, né? Que pega elementos que vêm de vida passada, que vêm da ancestralidade, que vêm da interação com o inconsciente coletivo, que vem pela genética, que vem dessa vida desde a minha concepção e faz uma salada dentro de mim. Faz uma salada dentro de mim. E tudo isso desova aqui, num ser humano de carne e osso, com fala,
com pensamento, que também é fala, né? Com gestual, com atitude. Né? É a última instância esse corpo físico. E aí, volto para aquele ponto, né? Do recurso. Eu tinha um amigo que falava um negócio muito interessante. Talvez uma das coisas que estão na origem dos nossos problemas em relação à questão do recurso, né? Ele dizia de brincadeira, o problema é que a mente vai de avião a jato e as emoções vão de fusquinha. Que a mente vai de avião a jato. Só que as emoções são corporais, emoção é corpo, e isso vai de fusca. E esse descompasso gigante de pensar com sentir, talvez esteja na gênese de grande parte, né, das nossas incoerências humanas, incoerências que, quando feitas, exercidas de má fé, se tornam hipocrisias, né? As nossas incapacidades, falhas, imperfeições, defeitos. Tem muito a sua gênese nesse descompasso gigante entre pensar e sentir. Isso vai ter a ver com esse chakra. Quando a gente chegar no quinto chakra, no Vishuddha, o Vishuddha vai falar duas coisas. Ele vai falar da qualidade da conexão de pensar com sentir, porque ele é a porta que faz a conexão entre cabeça e coração. E ele vai ter uma pergunta: o que você fez da libido que você recebeu no segundo chakra para gerar um outro ser humano e para gerar uma obra com os teus talentos e vocações, para poder deixar como legado aqui na Terra para outras gerações, para você receber remuneração justa e reconhecimento, para você expressar com boa qualidade os teus talentos. O que você fez desse poder libidinal, né? O pessoal fala em libido, pensa em genitalidade. Não. Freud, quando falava de sexo, ele falava de uma expressão libidinal extragenital. O que a gente fez desse poder, né, construtor? Então, se a gente considerar que as emoções também são duais, porque a gente está no universo dual, não parece que uma energia emocional tem duas polaridades? Então, medo e coragem, por exemplo, seriam dois polos de uma mesma energia emocional. Tristeza e alegria. Raiva e poder de construção. Seria uma possibilidade. Né? Assim, claro, medo tem a coragem, mas também tem a prudência, que é uma outra expressão de um medo não adoecido. E uma raiva não adoecida, né, funcionando, essa energia no seu equilíbrio, na sua potência, é poder de construção, é autoestima, é autovalor, é poder pessoal, é uma boa autoimagem, é amor próprio. Tudo isso é necessário para um bom poder de construção. Para quê? Para que você projete, para que o teu terceiro chakra projete no coletivo uma inclusão com qualidade. Quando isso não acontece, ou dá tristeza ou dá raiva. Se dá raiva, talvez você tenha mais sorte, porque pelo menos a raiva é movimento, né? A raiva não vai te jogar dentro de um buraco de lama, mas também pode te jogar em outros lugares bastante ruins, se você não controlar, operacionalizar essa raiva para poder se reciclar. Porque a raiva é como crise, né? É uma oportunidade de reciclar, de pegar essa força, esse movimento da raiva, né? Porque tem uma coisa muito interessante também que eu aprendi com alguém. A mesma energia que você usou para fazer uma depressão é a mesma energia que vai fazer alegria, leveza, contentamento. É a mesma energia. A mesma energia que você usou para fomentar e manter seu medo é a mesma energia que vai fomentar e manter coragem e prudência. A mesma energia que você fomenta raiva, irritação, pavio curto, é a mesma energia que move a autoestima, autovalor,
poder de fogo, poder pessoal, a mesma energia. O problema da gente, o grande desafiador, é o inconsciente. O grande desafiador é que essa química acontece, em sua grande maioria, nesse ambiente que a gente não é consciente. Eu sei lá por que quem quer que seja Deus fez, sei lá como, desse jeito. Porque é muito doido, dá um trabalho danado. Né? Ter um inconsciente gigante como a gente tem, dá muito trabalho, gente. Dá trabalho para o corpo, porque a gente não é consciente de nada que está acontecendo aqui dentro. Eu só sou consciente de respiração se eu prestar atenção. Sou consciente do coração se eu botar a mão. Fora isso, eu não sou consciente de quase nada. Quando eu fico doente ou dói alguma coisa, o meu nível de consciência corporal aumenta um pouco. Agora, fora isso, nada. Eu mal sou consciente do que está acontecendo dentro do meu corpo. Tenho controle sobre nada. Nada. Controle sobre nada. Desculpa se estou me repetindo, mas essa questão é uma questão contundente, né? É como medo, tristeza e raiva vão funcionar como elementos de negação, de reatividade, de defesa, de controle, de tentativa de controle, né? Para que a evitação da dor e a busca do prazer possa funcionar sem maiores problemas. E aí aquela pergunta, né? Quando tem problema, que recurso a gente tem de fato? Leva para casa essa pergunta. É uma pergunta importante, da gente estar sempre aferindo. Para a gente sempre, por isso que fazer terapia é importante, por isso que meditar é importante. Porque dá recurso, porque vai baixando do abstrato para o concreto, do sutil para o denso, do simbólico para o real, o recurso. Aquilo que a gente lê, que aprende, que a gente já sabe, que a gente concorda. Mas disso tudo, o que é recurso real quando a vida pega no emocional? Gente, dá um congresso aqui, né? Eu vou encerrar porque a gente já está 1h15 aqui nesse papo. Eu já me repeti bastante, eu já enfatizei bastante. E se a gente for mudar de assunto, dentro desse assunto, a gente fica a noite inteira, porque a história não se esgota, né? Você sabe que o espírito do Jogando Conversa Dentro não acredita em nada que eu falar. Né? Hoje eu não falei essa frase que eu sempre começo a minha live, né? Essa frase de Buda. Não acredita em nada que eu falar. Né? Ouve o que eu estou falando, reflete, o que servir legal, o que não servir, descarta e continua a tua jornada. Porque é isso aí. Esse espaço aqui é um espaço para isso, para jogar titicas de luz no ventilador. Gente, vamos meditar. Vamos meditar? Vamos descomplicar a meditação? Vamos inserir meditação no nosso cotidiano? Assim como a gente dorme, acorda, vai no banheiro, vai xixi, cocô, escova dente, toma banho, come 3 vezes por dia, trabalha, aprende, ensina, se relaciona. Vamos meditar. Vamos inserir essa prática tão importante, né, milenar, na Índia, quando a criança aprende na escola. Porque meditação foi uma coisa bolada para ser homeopática. É para a vida toda. É uma limpeza do inconsciente. É uma autoterapia, vou botar entre aspas, mas é uma autoterapia homeopática para a vida toda. 15 minutos, meia hora, 1 vez, 2 por dia. Benefícios físicos, psicológicos, emocionais, energéticos, melhora o sono. É bom para equilibrar, desadoecer, ansiedade, pânico, raiva, tristeza, depressão, medo, angústia. Vamos descomplicar. Há 50 anos que eu estudo e pratico meditação. 20 anos dando aula de yoga, 30 anos como terapeuta. Então, é um assunto que eu entendo bacana, já dei muito curso de meditação. E eu fui construindo, como eu construo todo o meu trabalho, tem muito aluno meu aqui assistindo, né? Eu procuro ensinar como eu gostaria de ter aprendido. E eu, como aquariano, eu gosto de encontro de saberes, né?
gosto de trazer assuntos místicos para uma esfera mais transpessoalmente psicológica, né? E aí que eu vou fazer a nossa imersão. A equipe gosta de chamar de imersão, né? Um workshop ao vivo, dia 24 de agosto, de 8 da manhã às 6 da tarde, pela plataforma do Zoom, pela plataforma da Hotmart, é ali que você vai comprar. Então, na minha bio, tem um botãozinho do workshop, da imersão de meditação, que você entra num grupo de WhatsApp. E eu acho que é terça-feira que eles vão liberar os valores, que é super barato, gente. A gente vai ficar 8 horas falando de meditação. Eu vou trazer um conteúdo super consistente, mas muito prático, muito simples, sem masturbação mental, sem erudição, para todo mundo, para nós ocidentais. Para meditar não precisa sentar em lótus, para meditar não precisa ter religião nenhuma, nem fazer ritual nenhum, né? Meditar não é parar de pensar. Então, tem esse convite, tá? É uma imersão, um dia inteiro no sábado, 24 de agosto. Dá uma clicadinha aqui na minha bio, tá? Vai ter bônus, vai ser gravado, uma coisa que eu não costumo fazer nos meus treinamentos ao vivo. Esse treinamento vai ser gravado, vai ser bônus, você vai levar para casa esse treinamento do dia inteiro, tá bom? Então, vai na minha bio, aperta ali no link da imersão, do workshop de meditação e cai dentro com a gente. Vamos descomplicar, né? Meditação é maravilhoso, gente. Pode ser simples, pode ser agradável, pode ser fácil, sem fantasia, sem solução mágica, né? Trazendo aqui para a real do nosso dia, de seres humanos urbanos, século XXI, mundo ocidental, né? Beleza? Então tá, gente. Um bom fim de semana para vocês. Terça-feira que vem, roda de cura de alinhamento energético no meu Instagram, 8 horas da noite, quarto chakra, chakra cardíaco. Esse horário é do Brasil, Neto. De 8 horas da manhã a 6 horas da tarde. Vai ter 2 horas de almoço e depois 2 espacinhos de 10 minutos para o coffee break. Todo mundo em casa, né? Todo mundo tem família, filho e tudo, então a gente não precisa ter uma rigidez, tá? E é isso aí. Espero vocês terça-feira na roda de cura, quarto chakra, o chakra cardíaco, tá? E vamos seguindo. Um bom fim de semana. Vamos meditar. Cai dentro, vocês vão gostar. Tá muito legal, muito legal. Eu gosto muito desse conceito de eu fiz. Tem muita gente que está aí que está fazendo o despertar, né? Eu tenho o despertar, tenho outros cursos na Hotmart. Tudo eu faço como eu gostaria de ter aprendido. Beleza, gente? Um bom fim de semana. Liliane, um beijo para você. Um abraço em Portugal, tá? Todo mundo que participou aqui. Vai estar gravado para quem está chegando agora. Agora já está no Instagram. Amanhã já está no YouTube, no meu canal de vídeos, e está no Spotify, no meu canal de podcast. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Bom fim de semana.